Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Garantir compras do setor público mais rápidas, eficientes e, ao mesmo tempo, sem margem para corrupção. Esses são alguns dos objetivos da nova lei de licitações em análise na Câmara. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Eu sou Mariana Pschitz, a produção é da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputados, vamos falar um pouquinho sobre a comissão especial. Como é que está o debate nesse momento? Começando com o deputado Hildo Rocha. Olha, o debate tem sido bastante produtivo, com a participação de representantes de vários segmentos da sociedade brasileira. São aqueles que trabalham com licitações, tanto os compradores, que são os poderes públicos, tanto na esfera municipal, estadual, municipal, e os poderes legislativo, executivo e judiciário. Assim como também o Ministério Público está bastante interessado no assunto. Além disso, também os fornecedores. Temos tido a participação de fornecedores de serviços, são fornecedores de produtos, que têm buscado a comissão e têm participado, levando as suas contribuições. Então, isso enriquece. Nós, no momento, estamos analisando a proposta que foi aprovada no Senado e que, como o sistema bicameral, nos transformamos em casa revisora. Nós estamos revendo o que o Senado aprovou. Logicamente que o relator, que é o deputado João Arruda, vai fazer algumas modificações. O que o Senado aprovou é bom, mas nós queremos melhorar mais ainda. E para isso é necessário ouvir a todos que se interessam pelo assunto, tanto os estudiosos, como os fornecedores, como os representantes do governo, de todas as esferas, estadual, municipal e federal. E isso tem ocorrido e nós, inclusive, temos tido alguns seminários, né? Não só audiências públicas, que são aquelas que são realizadas no âmbito da Câmara Federal, mas também fora da Câmara. Foram vários estados onde houveram seminários. Deputado Assis Carvalho, o relator, o deputado João Arruda, está falando em apresentar um relatório dia 15 de maio. O senhor acha que isso é possível? Olha, o relator João Arruda tem trabalhado muito. Essa comissão já ouviu vários da sociedade, né, os órgãos de controle. Tivemos, inclusive, a oportunidade de ouvir o ex-deputado Luiz Roberto Ponte, que foi o deputado que trabalhou hoje a Lei 8666. Estamos com este PL, que é o 6814. Me permita, que a garganta está ruim. O 6814, que deverá substituir, considerando que, para a época da aprovação desta lei, que foi em 93, era necessário para aquela realidade. Mas de 90 para cá, principalmente ali de 2003 para cá, que com a presidência, com o presidente Lula e a presidente Dilma, este Brasil passou a ter um pool de obras que não tinha, porque nós tínhamos uma década perdida, e a lei já não respondia mais o tamanho do crescimento da economia que o presidente Lula proporcionou a esta nação. E terminou criando muita cartelização em cima da lei. A lei, e como a gente colocava lá na comissão com o deputado Luiz Roberto Ponte, ela é bem intencionada, não é que seja uma lei ruim, mas ela não responde mais à realidade. E penso que dentro da comissão está havendo uma convergência de ideias, não há conflitos. Todos os partidos da oposição da situação compreendem que precisa de um novo texto. Tanto o Augusto Coutinho, que preside esta comissão, como o João Arruda, que está como relator, até que me prova o contrário, acho que estão com muita boa intenção, e os deputados contribuindo imensamente, cada qual trazendo aí vários da sociedade, para que a gente possa fazer um texto que evite o que está acontecendo hoje, que são as catalisações, os atrasos das obras, os recursos intermináveis. Então, nós precisamos ter uma redação, um projeto de lei e uma lei depois de aprovada, sendo, como bem colocou o deputado Hildo, nós estamos fazendo essa revisão do projeto lá do Senado e eu acho que está melhorando bastante, porque não é possível a gente ver um cemitério interminável de obra e quase sempre jogando nos ombros do prefeito, que às vezes é vítima do processo, é do problema.
Você muitas vezes tem lá aquela unidade básica de saúde que não termina, porque uma empresa não tinha condição de fazer, mas pela 8666, né, ela termina ganhando, mas não tinha uma estrutura de dar conta para a obra no meio do caminho, e a sociedade termina sendo prejudicada. Então, a gente tem dialogado para que a gente possa oferecer, pegando as experiências internacionais, tem boas experiências internacionais. O projeto do RDC no Brasil, que foi um projeto politicamente correto, feito, que avançou bastante para aquele episódio da Copa, na verdade. Que é o regime diferenciado que é o regime diferenciado de contratação. É uma experiência, então a gente quer pegar o que está bom na 8666, o que tem no RDC, experiências novas do mundo inteiro, para que a sociedade saia ganhando. Tanto que haja celeridade no processo, tem que ser um texto simplificado, não pode ser um texto complicado demais, porque senão permite mais recursos ainda, mas que possa empoderar os gestores e facilitar que a obra se inicie, mas que ela se conclua e a sociedade se beneficie daquela obra que foi programada, que foi projetada. Então, nós estamos muito esperançosos, eu posso lhe dizer que sou muito interessado nessa pauta e acredito que nós vamos fazer um bom texto para apresentar à sociedade. Deputado Hildo, desse texto que tem agora, do que está em vigor na 8666, o que precisa mudar com mais urgência, pelo que os especialistas estão apontando até agora na comissão? O deputado Assis Carvalho foi muito feliz quando ele diz que, no momento em que foi aprovada a 8.666, lá em 93, ela era adequada à realidade. O que acontece é o que ele justamente diz aqui, que o mundo foi modernizando, naquela época não havia internet, hoje temos formas de selecionar melhor as empresas que vão trabalhar para o governo. Mas há um grande problema também. No seminário que nós realizamos lá no Maranhão, o representante do Ministério Público diz que prefere atender às orientações dos tribunais de contas do que da própria lei. Ele sabe que eles interpretam a lei correta, a lei 8.666, mas milhares de interpretações foram realizadas ao longo desses anos e normas foram criadas com base na lei, na 8.666, por parte dos tribunais de contas, tanto dos estados como da União. Então, por incrível que pareça, hoje vale mais o entendimento do tribunal do que a letra que está lá na própria lei. É o que disse o representante do Ministério Público num seminário lá no Maranhão. Que ele é o diretor do Ministério Público do Maranhão, o diretor, e disse isso. Ou seja, nós temos que nos preocupar com essa confecção da lei para não deixar dúvida, mas o que eu acho que nós até temos que dizer que o Ministério Público também, ou, aliás, o Tribunal de Contas, não pode estar interpretando a lei diferente do que é a vontade do legislador, porque a nossa vontade aqui é a vontade da população. Como bem você disse, nós estamos fazendo uma lei para evitar corrupção, para agilizar as compras e as obras serem entregues no prazo programado e que não haja um prejuízo à população, é o que a Assis falou aqui. Mas muitas das vezes a interpretação que é dada na lei e as normas que são criadas depois pelos tribunais de contas dificulta tudo isso que nós queremos. Então é necessário que a gente deixe bastante claro na lei, eu não sei nem como fazer isso, vou ver com a consultoria, porque me preocupou bastante esse relato do Ministério Público lá no Maranhão, para que a gente evite que haja interpretação diferente daquilo que o legislador quis, tanto os senadores como os deputados federais, está contido na lei. Deputado Assis, esses seminários regionais, estaduais que está havendo, ajudam a comissão a ouvir partes importantes, os municípios, os estados, que também são regidos pela lei de licitações. Como é que é possível fazer um acordo que chegue a todas essas instâncias governamentais, né? Como toda lei, o relator tem uma força muito grande. E a nossa esperança é que a boa vontade do relator João Arruda possa sintetizar a linha que a redação final vai oferecer à sociedade. Vai ser uma linha, como bem colocou aqui o deputado Hildo, que se preocupe mais com o controle, com o Tribunal de Contas, ou vai ser uma linha que se preocupa mais em entregar o benefício à sociedade? É uma decisão que o relator vai ter que tomar. Porque a gente hoje está num país muito judicializado. A gente vai participar de uma licitação, no meu caso como gestor público, e quando chega à luz da legislação, você abre um mundo de recursos.
Uma obra, muitas vezes, passa 5, 6, 8 anos em disputa judicial. Ora, um recurso que é programado para uma obra como essa, quando você vem resolver a parte judicial, o recurso já não dá mais. Verdade. Aí você fica no desespero, porque a comunidade foi prejudicada por conta dos espaços que, muitas vezes, os controladores têm a interpretação a seu bel prazer. A lei não pode deixar isso, ela tem que fechar isso. E para fechar isso, tem que ser uma lei, como a gente coloca, simples. Uma lei que você complica demais, que enche de artigo demais, você oferece recursos demais. Então, tem ainda, além da lei vigente, que é a 8666, ela oferecer essa oportunidade imensa de recursos para uma época que foi nos anos 90, que você não tinha o peso, como vamos colocar aqui, um portal da transparência, que hoje ajuda muito a comunidade. Qual é a dificuldade que eu tenho de ter um portal? Eu vou colocar aqui uma área de saúde, que é uma área que eu acompanho bastante. Então, você pode ter uma licitação nacional pelo próprio Ministério, dentro dos critérios que o Ministério estabelece, e o Estado e o município fazer apenas uma adesão. Evita uma corrida desenfreada de empresas que se sentem no direito de não aceitar o resultado daquela vencedora, porque o meu equipamento aqui, numa redação, me deu problema, aí ele entra na justiça, consegue uma liminar, e isso termina muitas vezes, quando chega o equipamento, ele já está até ultrapassado, nem serve mais, e a sociedade perdeu com isso. Então, é uma alternativa colocar, por exemplo, a tecnologia a serviço da sociedade. É um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Tem um outro ponto que ele é muito debatido, que é a questão do seguro-garantia. Eu posso lhe dizer que eu tenho uma simpatia por essa pauta, mas nós temos que ver também a realidade local, a realidade nacional. Os Estados Unidos trabalham muito com essa lógica. O nosso grande medo é, muitas vezes, você sufocar empresas de menor porte. Você pega uma empresa de grande vulto, se você pega uma garantia de 100% para que ele possa lhe oferecer como condição para lhe entregar a obra, outros não podem concorrer em pé de igualdade, como resolver, como mediar essa situação. É um desafio do relator. Não é? Nós temos que encontrar uma alternativa de dar a garantia da entrega da obra para a sociedade, mas também não sufocar empresas que também são empresas emergentes, porque senão daqui a um dia você tem 5, 6 empresas no Brasil mandando em tudo e as pequenas empresas sendo empregadas das grandes empresas. Nós também não queremos isso. Então, são pontos que é um desafio para o relator, mas o apelo que a gente vem fazendo junto ao relator e os deputados estão muito sensíveis a isso, de todos os partidos, né, porque também na comissão a gente tem deputados que muitos foram gestores, sofreram na pele este problema e por conta da experiência prática tem focado no sentido de que a gente tem uma redação que o controle é importante, mas ele não pode inviabilizar a obra. E mais, o problema do controle é que muitas vezes ela para a obra antes que ela aconteça. Nós temos que procurar uma alternativa que, se ela foi feita errada, entregue à comunidade, depois que você puna os gestores que façam isso. Agora, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Eu dei um exemplo lá na comissão. Lá no meu estado do Piauí, lá na região de Marcolândia, chegando ali na região de Petrolina, Pernambuco, né, ali na região de Araripina. Ali nós temos uma obra que ela está parada aí há 10 anos, que é uma adutora para levar água para uma comunidade por uma interpretação do Tribunal de Contas da União. Já se fez de tudo para tentar resolver isso. Era uma obra que hoje tem 27 milhões parados, não faz mais a adutora, ela está parada no meio do caminho, só que o que se já gastou com carro-pipa, né, nesses anos, foi praticamente 3 vezes o valor de que se algo tinha sido entregue e que não resolve o carro-pipa, o objetivo da comunidade. A sociedade teve um prejuízo muito grande por conta de uma interpretação que não se resolve. Porque a interpretação é que a água tinha que ser captada lá em Araripina, no meio do processo percebeu que Araripina não tinha condição de fornecer água pela capacidade da doutora vigente, mudou-se a captação, daí para frente o tribunal não tem acordo. Tinha que começar tudo outra vez. Ao começar, aí a empresa que se sentia vitoriosa entrou na justiça e você fica passando 8, 10 anos com uma obra dessa parada. Isso é uma maldade com a comunidade. Eu não consigo concordar com um absurdo desse. E essa redação do projeto de lei 6814 tem que ter essa sensibilidade de não permitir que isso aconteça. Porque quem está sendo prejudicado bastante é a comunidade. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, fazer um intervalo, voltamos já. O
Câmara Debate está de volta, hoje conversando sobre a nova lei de licitações com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Deputado Hildo Rocha, perguntar para o senhor sobre o deputado Assis, estava falando sobre essas obras que param e demoram anos e acabam custando muito mais caro, e para a população, como evitar esse tipo de coisa nessa nova lei de licitações. Isso é grave, ocorre no Brasil inteiro. Ele deu um exemplo bom, que lá do Piauí, que vem prejudicando a população de uma região, lá de uma cidade que não tem água e tem que estar comprando água de carro-pipa, podendo já ter água nas torneiras através do transporte da água por uma adutora. Essa proposta que foi aprovada no Senado, ela já prevê casos como esse, evita que isso ocorra. O Tribunal de Contas da União pode até paralisar uma obra, mas ela tem que ser muito bem fundamentada. Hoje, o tribunal pode parar, mas agora terá que ser muito bem fundamentada. E o prazo para a decisão do TCU será de apenas 30 dias. Ou seja, em 30 dias o Tribunal de Contas da União tem que decidir o que fazer com aquela obra, para não acontecer o que acontece em obras paralisadas em função de determinação do próprio Tribunal de Contas da União. Além dessa inovação, há outras inovações nessa lei. Entre elas, eu quero aqui citar para você o diálogo competitivo, que vai ajudar muito, mas muito mesmo. Agora, o que nós temos que ter um cuidado muito grande, que é uma nova modalidade trazida da legislação americana, que é o diálogo competitivo, nós temos que ter o cuidado de não deixar brecha para que os tribunais não danifiquem ou destruam a intenção do legislador, que é tornar mais ágil a contratação, que é você dialogar com vários fornecedores para ver qual a opção melhor para uma solução de determinado problema que se encontra na atualidade na administração pública. Então, são mudanças que estão ocorrendo na legislação, mas que, com base no que está sendo dito nos seminários, nós temos que ter o cuidado de deixar bastante claro, bastante explícito, uma lei bem clara para evitar que haja dupla, tripla interpretações, o que vem destruindo todo um sistema de licitações e contratos que nós temos. Porque quando foi lá, o Luiz Roberto Ponte aprovou a 8.666 em 93, ela era de uma forma. De lá para cá veio mudando. As interpretações foram acontecendo. E o Legislativo, para dar resposta àquelas interpretações, foi modificando a própria lei. E foi destruindo, acabou virando uma coxa de retalho, que o Assis diz. Há vários artigos, a 8.666 tem 120 e tantos artigos. Essa agora que nós estamos chamando de Código de Licitações, porque ela junta todas as três leis, a RDC, a 10.520, que é do pregão eletrônico, e a 8.666 numa só. Mas ela tem 131 artigos e vários parágrafos. Então, e várias alíneas. Então, uma lei, muito, como vocês disse, muito grande. Talvez a gente tenha que trabalhar na supressão de alguns artigos, talvez até desnecessário, para evitar a dupla, tripla interpretação, que é a preocupação do Assis Carvalho, que é a nossa preocupação e que é a preocupação de todos os gestores públicos. Bom, uma outra preocupação assim, do público, do brasileiro em geral, é corrupção. Como é que essa lei pode blindar as compras públicas? Olha só, tudo que o legislador faz, ele faz um esforço muito grande para fechar a porta da corrupção. O problema é que o corrupto sempre encontra uma janela e vai encontrando alternativas. Então, nós temos que pensar muito nisso, ter um cuidado muito grande e, no caso específico, que venha acontecer situações como essa, o nosso olhar, primeiro, é que a comunidade não seja prejudicada, que essa punição ela seja feita a posteriori. O grande problema é que, muitas vezes, no sentimento do controle interno, no conceito de evitar a corrupção, você termina trazendo um prejuízo elevado para a comunidade, que fica muito mais caro. Então, por que não punir o corrupto, mas sem prejudicar a entrega do produto à comunidade? Então, isso é que é um grande desafio. Por isso que eu digo, o relator, coitado, ele vai ter que se assessorar de muitos técnicos para não complicar demais, porque o controle interno, ele adora ter excesso de artigos, porque ali é que ele justifica o seu salário. E tem um outro problema por trás disso ainda, que são as bancas de negócios jurídicos. Hoje você tem a cartelização,
você junta 4, 5 empresas, eles combinam entre eles, e aí não tem como você proibir que eles combinem, eles terminam colocando valores combinados, essa obra é tua, essa é tua, essa é tua, eles fazem isso muito bem. Aí, na hora que tem um desencontro entre eles, eles contratam um advogado, entra com uma ação, com uma pastinha debaixo do braço, depois vai fazer chantagem com o gestor público, com quem ganhou. Não é possível uma coisa dessa. Isso é corrupção, né? E aí, a 866, ela não está conseguindo, a 8666, ela não está conseguindo fechar esta porta. Então, com este olhar, a 6814 tem que ter uma preocupação muito grande para que a corrupção seja punida na luz da lei, com a força da lei, mas com um cuidado muito grande para que esta preocupação não traga um problema muito maior, que seja uma outra corrupção, que é a obra não acontece, porque ela não acontece, tem as jogadas por trás disso para trazer, obviamente, vender dificuldade, naturalmente, para depois se beneficiar nas bancas de negócios. A gente sabe que o que tem de escritório jurídico, que vive correndo atrás de licitação, para criar constrangimento para gestor, é uma coisa imensa. Isso também é uma forma de corrupção. Então, a luta é muito grande. Eu não tenho a ilusão que nós vamos viver num país ou num mundo sem corrupção, porque isso é da origem do mundo, mas nós sempre temos que encontrar uma alternativa para ir fechando a porta e reduzindo o tamanho da possibilidade que a corrupção possa se estabelecer. Agora, dizer que vai evitar 100%, eu não tenho essa ilusão. Deputado Edu Rocha, o deputado Assis Carvalho expressa preocupação com a paralisação de obras. Dá para frear a corrupção antes, no processo inicial, e evitar a corrupção nas licitações? Olha, essa proposta de lei, ela ataca muito essa questão da corrupção. Primeiro que ela aumenta a pena, as penas por fraudar licitações, por impedir licitações, por dificultar que a empresa possa concorrer. Então, a penalidade aumenta de 3 para 6, de 2 para 4 anos de cadeia. Então, aumenta bastante a penalidade. Só que eu acho que nós temos que também ver o bolso do empresário lá que está fraudando. Temos que ir também apertar mais nas multas. Mas o que o Assis Carvalho fala sobre a combinação, que isso realmente ocorre muito, essa questão da combinação, e na combinação que surge a corrupção. Muitas das vezes é isso que ocorre. Então, para atacar esse lado frágil da nossa legislação, está previsto também que até mesmo a concorrência seja de forma eletrônica, ou seja, que dê mais transparência. Porque no momento que você oferece mais oportunidade de transparência, de que todos que estejam interessados tenham acesso a todo momento das etapas da licitação, que a licitação, para quem não sabe, é a seleção de empresa para fornecer produtos e serviços, e depois disso tem um contrato, por isso que é a lei de licitações e contrato. Então, aí você fecha muito, da maneira em que está proposta, que é a maneira eletrônica, ou seja, até concorrência terá que ser via eletrônica, porque hoje apenas os pregões são via eletrônica. Tem gente que acha que é difícil fazer concorrência por via eletrônica, mas tem que se adequar, porque hoje se exige mais transparência, se exige mais cuidado por parte de todos que transacionam com o poder público, tanto aqueles que vendem, aqueles que oferecem produto, aqueles que concorrem, assim como também aqueles que adquirem. Deputado, rapidamente para encerrar, uma crítica à lei de licitações de hoje é insegurança jurídica. A nova resolve isso? Ainda sobre essa questão da corrupção, só para poder fechar aqui, se nós tivéssemos um cadastro nacional, nós estamos com muito cadastro positivo, que eu tenho minha oposição a esse cadastro positivo, mas nós tivéssemos o cadastro negativo das empresas que criam problema de forma nacional, não só no CNPJ, no CPF de quem está presente, né, eu acho que essa seria uma medida razoável. Do ponto de vista de achar que a lei vai resolver tudo, não tem jeito, né? Você nunca vai ter uma lei ideal. Agora, todo o debate que está se fazendo pelo país afora, com a quantidade de audiências públicas que nós tivemos aqui, penso que o relator nos parece muito receptivo a toda esta pauta que está sendo levantada nas várias regiões, com vários técnicos, e o objetivo do legislador é isso, é oferecer uma lei ágil,
né, uma possibilidade que as obras tenham começo, meio e fim e que se feche a porta da corrupção. Essa é uma preocupação do legislador. Eu vou lhe dizer que depois de pronta não vão encontrar outras alternativas, é possível que encontre, né, porque quando o cidadão fica 24 horas pensando como fraudar as licitações, é danado para sempre encontrar uma janela. Mas nós estamos lutando fortemente para que a gente possa, se Deus quiser, ter uma boa redação para oferecer à sociedade. Deputado Hildo Rocha, rapidamente sobre segurança jurídica, só para a gente encerrar. Olha, a insegurança jurídica ocasiona preços muito mais altos, tanto para a prestação de serviço para o poder público como as obras. Além do que os prazos que o poder público tem para pagar também é desastroso. 90 dias, até 90 dias. Nós estamos baixando para 45 dias, que eu ainda acho muito. Eu acho que o poder público só poderia contratar tendo o dinheiro lá no caixa, lá no banco, para poder pagar. Diferente disso, não poderia acontecer, mas apenas a garantia do orçamento não está sendo suficiente, o que gera uma insegurança jurídica, além, lógico, das diversas... infelizmente, ocorre análise e interpretações dos membros dos órgãos de controle. E isso tem criado, de fato, uma insegurança jurídica. Mas essa nossa proposta aqui, que foi aprovada no Senado, que nós vamos estar aprovando também, ela realmente dá mais segurança jurídica a quem transaciona, a quem vende e quem oferece e quem contrata com o poder público. Bom, obrigada, deputados. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Está na comissão especial, depois plenário. Câmara de Debate continua debatendo isso depois. Câmara de Debate termina aqui. Eu conversei sobre a nova lei de licitações com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Eu sou Mariana Pschitk e esse é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais. Tchau.